mas é um grupo muito bacana de pais. Então, agradecer todo o carinho que tiveram comigo. Eu estarei lá na escola, né? Ainda à tarde. Eu acho que você já conhece a Érica também, porque tem muitos que têm filhos lá na escola já. Mas eu continuei à tarde, de repente, com os irmãozinhos, né? E se precisarem de mim para alguma coisa, eu estarei aqui também na reunião. Mais uma vez, gratidão por tudo, principalmente pelas caixas de ontem, que foi, assim, um momento muito bacana. Eu acho que os pais deveriam até participar, porque foi muita emoção, os meninos choraram, assim, de emoção, né? Mas foi muito bacana. Agradecer, realmente foi 3 anos, assim, muito bacanas na vida, tanto deles como a minha. Então, muito obrigada, gratidão a vocês. Eu estarei aqui como ouvinte hoje, né? Mas, e aprendendo cada vez mais com vocês aí mesmo. Érica? Oi, Lu. Na verdade, é isso tudo, né? É um misto de alegria com tristeza, né? Gente, eu estou gravando a reunião, tá? Para a gente deixar esse momento registrado, né? Se depois alguma família que não participou quiser assistir essa reunião, ela estará gravada, né? E é isso aí, né? É um misto de alegria, porque eles estão amadurecendo, estão melhorando, e também um misto de o que vai ser, né? Porque às vezes o novo ele nos dá aí um friozinho na barriga, né? Mas a gente precisa de entender que esse é o processo que eles estão passando e que a gente precisa de trabalhar com eles da melhor maneira possível, né? Meu nome é Érica, eu sou coordenadora da Escola Vinícius de Moraes. Eu estou na escola desde o ano de 2011, né? Então, fizeram 14 anos que eu trabalho lá na escola. Na educação, eu estou desde o ano de 2003, então eu já tenho um longo caminho aí, né? Sou coordenadora do segundo ciclo há mais ou menos uns 7, 8 anos. Eu sou uma pessoa que não sou muito ligada assim, a datas específicas, não. Mas é mais ou menos isso aí, né? Fui professora à tarde, assim, quando eu entrei na escola, professora alfabetizadora. A turma que eu trabalhei, a primeira minha turma esse ano, eles estão aí no 9º ano, formando, alguns passaram, né, que a Gislaine até postou lá no Instagram, passaram nas escolas, né, no IF, no Cefet, né? À tarde eu também trabalho em uma outra rede, sou professora do 4º e do 5º ano, né? Então eu estou num segmento aonde eu também vivo, né, enquanto professora. A gente sabe que serão muitas mudanças a partir do ano que vem. Mas eu quero, a primeira coisa a falar com vocês é o que a Lu frisou. A gente não pode soltar a mão dessas crianças agora. Elas ainda continuam precisando muito de vocês. Porém, a gente vai começar a dar a elas algumas autonomias. Porém, sempre supervisionada. Muitas vezes, os estudantes chegam para o segundo ciclo e a família costuma deixá-los ir sozinhos. E aí eles se assustam muito, porque a rotina da manhã é diferente, a dinâmica é diferente, né? Os conteúdos, porque até o 3º ano são conteúdos muito voltados para a vida diária, para os conhecimentos diários, e está tudo certo dentro daquilo que é a proposta do primeiro ciclo. Agora eles vão para o segundo ciclo, é um outro ciclo de aprendizagem, onde que os conteúdos vão ser diferentes, vão ser mais aprofundados. Então, às vezes, um estudante que até o 3º ano, ele só tirava total, ele era excelente aluno, quando ele chega no 4º, a família assusta, que às vezes ele não foi tão bem em nenhuma prova, né? Mas tudo é questão de hábito, né? A questão do estudo, a questão da semana de prova, a questão dos deveres, de atenção na aula, tudo muda, né? Então, assim, eu vou passar aqui para vocês uma apresentação e a gente vai conversando. Eu gostaria, se vocês tivessem alguma dúvida, tá, gente, no decorrer da minha apresentação, eu não vou conseguir ver vocês, mas vocês podem me interromper, tá?
para a gente poder tirar essas dúvidas. Tá joia? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Pera aqui. Deixa eu mudar essa apresentação aqui. Vou pôr na tela inteira que fica melhor. Vocês estão vendo tudo ou vocês estão vendo uma telinha pequenininha? Tá vendo tudo, não. Tá vendo uma telinha pequena também com você. Tá. Agora não. Agora não, né? Não. Parar a apresentação. Deixa eu parar aqui. Epa! Deu aí, Lu? Deu. Agora é só você colocar a tela inteira, né? Aí. Isso, deu. Eu coloquei a nossa. Agora tá certinho. Então tá. Então, vamos lá. Então, esse é o nosso rito de passagem, né? A Lu fez com os alunos, né, na escola, e esse é o momento que a gente faz com os pais. Então, gente, algumas informações importantes sobre o turno da manhã. A entrada na escola é às 6h55, é o horário que o portão abre. A gente não consegue... Gente, eu vou ter que parar aqui para receber alguém. A gente não consegue abrir o portão antes, tá? Porque não temos quem fique com esses estudantes. Então, nós precisamos abrir a escola às 6h55, é o nosso horário, tá? Então, às 6h55, abre os portões. O recreio dos estudantes, então, o que acontece antes do recreio? Eles abrem 6h55 e eles vão direto para a sala de aula. Quando é às 7h, o sinal bate, aí os professores vão para a sala de aula. Então, essa é a entrada. O recreio, esse ano, a gente fez uma experiência que, em vez de ser 8h40, ele foi 8h30. Ele foi de 8h30 a 8h50. Nós havíamos colocado esse horário aqui de 9h40 antes para a gente poder fazer um teste. Porém, o que acontecia? Esse horário de 9h, ele muitas vezes chocava com o horário de lanche do terceiro ciclo. Então, a gente antecipou um tiquinho para 8h30, porque aí a gente tem 10 minutos de intervalo entre os dois recreios. Então, durante esse tempo, eles vão para a cantina, eles vão lanchar, eles vão ao banheiro e vão brincar. Não temos nada separado, tempo para isso, não. Tá? Então, é tudo ao mesmo tempo aí, para ele poder conseguir realizar o seu lanche, descansar, encher garrafinha, e por aí vai. O primeiro horário é de 7 às 8,
O segundo, de 8, aí está 8h40, mas pode ser 8h30. Aí tem o recreio, depois volta, acaba o segundo horário. O terceiro horário, de 9h20 às 10h20, e o quarto horário, de 10h20 às 11h20, né? No horário de 9 até às 9h20, gente, é o recreio do terceiro ciclo. No horário do recreio do terceiro ciclo, eu peço para as professoras não permitirem que os estudantes saiam para beber água ou ir ao banheiro. Por quê? Nós temos os alunos maiores do terceiro ciclo, onde que eles estarão no pátio, com acesso ao bebedouro, ao banheiro, e a gente não consegue ter esse cuidado com eles. Então, eles vão ter o tempo de fazer isso, de ir ao banheiro, beber água antes, para que na hora do horário do terceiro ciclo, eles não precisem ir. Né, gente? Porque a gente tem 10 turmas de terceiro ciclo depois. Então, a gente tem muitos alunos. Então, para garantir mesmo a segurança, a gente pede às professoras realmente para não deixar que eles saiam durante o horário do terceiro ciclo, tá? 11h20 bate o sinal. Só que a gente libera esses meninos 5 minutos antes. 11h15, eles saem, vão para a arquibancada, aguardam os pais na arquibancada e as vans, tá? Gente, é muito importante que vocês conversem com os motoristas, ajudantes, para pegar os estudantes dentro da escola. A escola não permite que eles saiam, mas às vezes eles saem e a gente não consegue ter todo esse controle. Então, a gente pede que o motorista entre para pegar o seu estudante ali dentro. É a segurança de vocês e dos filhos de vocês que estão em jogo, né? Depois desse horário de 11h20, gente, os professores vão embora. Eu vou embora. Quem é da integrada já foi para o espaço da integrada. E aí, as crianças que não forem embora, elas vão ficar sentadas na arquibancada esperando por vocês. E, infelizmente, nós não temos pessoal para ficar lá esperando que chegue para buscar. Às vezes, a família vai chegar às 11h40, 15 para o meio-dia. A gente não tem esse funcionário. Porque o professor vai chegar para dar aula 1 hora. Quem é da integrada, está no local da integrada. Então, assim, a gente pede que esses estudantes, né, que seja preservado esse horário de saída. Outra coisa, algumas vans pedem para o menino descer mais cedo para poder almoçar, e a gente não pode abrir mão disso. A van que precisa de se adequar ao horário da escola, tá, gente? Porque às vezes o aluno quer almoçar, mas a van não quer esperar, e às vezes pede para sair mais cedo. A gente não pode fazer isso, a gente não pode lesar a carga horária do estudante. Tá, joia? Eles vão receber um horário direitinho, com as matérias, tudinho, igual vocês têm à tarde, tá? O almoço que é ofertado, ele é somente no final das aulas. O que eu falei, informar ao motorista da van o horário adequado. Olha, ele sai 11h15, ele tem que ir para a fila, ele precisa de almoçar. Então, a van não pode chegar às 11h15 para buscar. Ou ela vai aguardar até umas 11h30, né? Então, assim, vocês precisam de conversar para adequar a esses casos, tá? E nós não temos como atender casos individuais, exceto os alunos atípicos. Porque se ele tem uma dificuldade de locomoção, ele demora mais para andar, se ele demora mais para comer. Então, esses casos, nós iremos atender, tá? Esses alunos atípicos. Mas os demais a gente não consegue fazer isso aí, não. Tá bom? Então, quais são as disciplinas que nós teremos aí no ano que vem? Língua portuguesa, literatura e produção de texto. Vocês estão vendo que elas estão todas no mesmo contexto, porque tudo está dentro da língua portuguesa, tá? Nós teremos matemática, geografia, história, ciências, arte e educação física. O único professor que nós temos e nós sabemos que serão os estudantes no ano que vem é o professor Atacir, de educação física, tá? Por quê?
porque ele é um professor específico de educação física. As demais, não, né? Elas são professoras do ensino fundamental e têm total capacidade de trabalhar em qualquer uma dessas áreas. Então, posteriormente, vocês saberão quem será, né? Aliás, quem serão as professoras dos estudantes. Tá joia? Nós não temos, gente, dia do brinquedo no horário da manhã, a não ser um caso que a professora peça para levar, mas para isso vai um bilhete, vai um informativo no grupo, né? Então, assim, não vamos mandar brinquedos, porque a gente vai estar trabalhando com estudantes em uma outra perspectiva. Agora a gente vai estar focado com eles aí nessas disciplinas, tá? Então, vamos ficar atentos a isso aí. Eu estou na coordenação pedagógica e a Carline e a Aloydia estão na coordenação de turma. Então, é o seguinte, assuntos relacionados, atividades escolares para casa, atendimento com o professor, alguma dúvida, alguma dificuldade do estudante é comigo. Agora, disciplina, uniforme, vai sair mais cedo, vai sair mais tarde, essa parte aí, ela fica com a Carline. O Ventura machucou na escola, quem vai nos ajudar é Carline e a Aloydia. Aconteceu algum desentendimento entre os estudantes, vai ser Carline e a Aloydia que vai comunicar a vocês, tá? A gente deixa isso separado para a gente conseguir fazer um bom trabalho, tanto comigo na pedagógica, quanto a Carline e a Aloydia na coordenação de turma. Os livros didáticos, gente, matemática, língua portuguesa e arte, eles são consumíveis. Ou seja, os estudantes podem escrever nesse livro. Já os livros de geografia, história e ciências, eles não são consumíveis. Eles precisam ser devolvidos ao final do ano, porque outros estudantes irão utilizá-los no ano seguinte. Tá? E a gente conta muito com vocês a respeito do cuidado, do nome, porque cada livro, gente, quando o estudante recebe, ele tem um número. Esse número é desse estudante. Se ele perder esse livro, através desse número, a nossa auxiliar de biblioteca, ela consegue localizar quem é o dono dele. Então, é muito importante que assim que receber o livro, gente, coloque seu nome, tá? Para a gente saber identificar. As professoras, os professores, eles divulgam a distribuição de pontos de cada trimestre. Ou seja, o primeiro trimestre, ele vai ter 30 pontos. Isso é da escola. A média é 18, ou seja, para ele não perder média, para ele não ficar de recuperação. Então, os professores vão falar, vai haver um bilhete, aonde que vai estar escrito, olha, como que a professora de português vai distribuir esses 30 pontos? É dessa maneira. Como que a professora de matemática, de geografia, de história, de ciências, vai distribuir os pontos? Então, cada uma, nós vamos passar, aliás, em um documento único, a distribuição de pontos dos estudantes, tá? Que eles terão. Então, você vai poder acompanhar, olha, ele tinha uma prova valendo 10, ele tirou tanto, ele tinha um trabalho valendo 10, ele tirou tanto, e depois ele tinha 5 de atividades no caderno e 5 de ditado. Então, você consegue saber ali qual que foi a nota dele, né? Por essas atividades que são distribuídas e que vocês terão acesso. No segundo trimestre, nós temos uma novidade, que é o Provin. Então, o Provin, ele é uma prova de múltipla escolha, somente de múltipla escolha. E por que a gente faz esse Provin? Porque a gente tem um trimestre que ele é curto e dividido, que ele no meio do ano. Então, esse Provin, ele tem questões de todas as disciplinas, e ele é dividido em 2 dias. E para cada avaliação, gente, nós mandamos para casa um roteiro de prova com a data. Então, por exemplo,
Nós teremos uma avaliação de matemática. Então, vai estar a disciplina, a data da avaliação, quanto que vale essa avaliação e qual que é a matéria. Ah, então eu já sei o dia, o valor e qual que é a matéria. Então, eu tenho que estudar com meu filho isso aqui que a professora vai cobrar na prova. Quando chegar o Provim, vai ter a mesma coisa. Vai ter o dia, vai ter a matéria e vai ter o valor. Então, as provas, tanto mensal como trimestral, tanto do primeiro, segundo e terceiro trimestre, eles terão um roteiro de prova. Vai ser entregue para eles e vai ser postado lá no grupo, justamente para que todos tenham ciência do dia, do valor e do conteúdo. Eu ainda costumo imprimir e colocar na sala, para que eles tenham esse horário visual diariamente. Né? E aí, gente, eu peço, esse estudante tem que estudar para a prova. Porque se ele não estudar, não vai ser mais como no primeiro, no segundo, no terceiro. A professora não vai estar lendo para ele todas as provas. No começo, vai ler. Mas depois, eles terão que ter essa habilidade consolidada. E eles precisam de. Né? Eles precisam de ter essa habilidade consolidada de ler e de interpretar. Né? Então, a gente conta com vocês nisso daí, tá? Só um minutinho que chegou mais uma pessoa aqui e está querendo participar da nossa chamada. Então, vamos continuar. Então, o que que nós temos? Essa distribuição de pontos do trimestre pelos professores, que vai ser enviado impresso e no grupo. Semanas de avaliações mensais e trimestrais, vai ser impressa, vai ser enviada no grupo. Eu peço encarecidamente que os estudantes não faltem nesse período, tá, gente? Porque depois ele vai ter que fazer 2 provas no mesmo dia, e aí vai dificultar para ele. Porque os professores, eles têm um cronograma que eles têm que seguir, tá, gente? Então, a gente pede aí, quando a gente enviar, a gente envia aí com antecedência, que vocês fiquem atentos. Os roteiros de avaliações com as datas e conteúdos das provas, igual eu havia falado. Há uma recuperação paralela ao fim de cada avaliação ou no trimestre. Então, isso vai depender do professor. Isso porque, para ele tentar recuperar o estudante de algum ponto que ele não conseguiu tirar a média daquela matéria. Então, vai um bilhete, né? Eu mando no WhatsApp específico daquela família, tá, gente? Para que a família fique ciente do que está acontecendo. Lembrando que agora não é hora de soltar a mão desses estudantes. É necessário ainda ter um acompanhamento diário com eles. Bom, o que que nós temos aqui? Aluno destaque. O aluno destaque é uma premiação que a Escola Vinícius de Moraes ela criou já há alguns anos para premiar aquele aluno que valoriza o estudo. Como assim? A escola, ela sempre oferece oportunidades para aquele estudante que tem dificuldade. Ele tem intervenção paralela no ano todo. Ele tem professor de reforço na escola. Ele tem mais tempo para fazer as atividades. Ele tem atividade diferenciada. Ele tem um monte de coisa para ele aprender, para ele melhorar. E o que a gente percebia? Que aquele estudante que realmente ia bem, que valorizava o estudo, ele não tinha nada. Então, para a escola mostrar para ele, olha, tá valendo super a pena você estudar, tá valendo super a pena você ir bem nas provas, né? Não só nas provas, mas você ser um bom estudante, respeitar as regras da escola. Sabe no boletim deles, lá em cima, que tem as atitudes e valores? Então, para ele ser destaque, ele não pode só ter nota boa. Ele não pode ter mais de 80%, 90% e ser um estudante que atrapalha o professor da aula. Ele ser um estudante que se envolve constantemente em conflitos.
ele vai precisar de entender que ele precisa de mudar esse comportamento para que ele seja destaque. Então, há um conselho de classe com todos os professores, e todos os professores, juntamente comigo e com a coordenação de turno, nós vamos conversar e nós veremos se esse estudante ele tem a capacidade, né, de ser aluno destaque, né? E aí, ele sendo aluno destaque, gente, ele tem certificado, ele tem premiações, né? Então, eles têm premiações para mostrar, olha, está valendo a pena. As coisas que você está estudando, o que você está dedicando, está valendo a pena, tá? E o diário de bordo. O que é o diário de bordo? É um local onde as professoras anotam as informações que elas acharem pertinentes sobre aqueles estudantes. Por exemplo, não faz dever. Então, você olha o estudante, tem um monte de dever que não foi feito, tem trabalho que não foi entregue, tem conversa excessiva, tem brincadeira, tem brinquedo que traz para a escola. Então, aquilo é um registro do professor para que quando a gente for conversar com a família, a gente saber falar sobre aquele estudante que está ali, né? Então, é isso que é esse diário de bordo. Não é um local para que eles tenham medo de não. É um local que vai estar registrado, porque no momento que o professor precisar de conversar com a família, que eu precisar de conversar com a família, nós sabemos aonde que estão os registros desse estudante, tá? Ai, deixa eu voltar aqui, acho que passou. Bom, o Provim no segundo trimestre, né, que eu falei, que é uma avaliação de múltipla escolha de todas as disciplinas, dividida em 2 dias de prova. Gente, são poucas questões, tá, de cada disciplina, não são muitas questões, tá? Fiquem tranquilos, eles dão conta de fazer, os professores estão preparados para esse momento, com tranquilidade, para ajudá-los, para ensiná-los a passar essas respostas para o gabarito. Se erra, a gente dá outro gabarito para ele passar limpo. Nós não temos a intenção de prejudicá-los em momento algum, tá? Então, a gente pede muita tranquilidade, que tudo vai ser feito no seu prazo, dentro da sua normalidade, tá? Volto a falar que a gente não tem o dia do brinquedo, exceto quando o professor solicitar. O Circuito de Museus é um projeto que costuma ser desenvolvido no 4º ano. Infelizmente, esse ano, a prefeitura ela não disponibilizou esse projeto, que é um projeto que a prefeitura faz quando ela tem parceria com alguns museus. Só que esse ano nós não tivemos, né? Espero que tenhamos aí um circuito de museus para a gente, né, trabalhar com os estudantes, levá-los para conhecer os museus da nossa cidade. Temos a intervenção pedagógica no contraturno, ou seja, eles serão atendidos no turno da tarde por uma professora específica de português e matemática, né? Isso foi esse ano, né, gente? Nós não sabemos se isso vai permanecer para o ano seguinte. E temos também o nosso laboratório de ciências, aonde que a professora de ciências, ela leva os estudantes para assistirem à aula, né? Terem esse momento no laboratório de ciências, tá? Bom, agora os estudantes, eles têm um caderno para cada matéria. Então, vai ter um caderno para português, um para matemática, um para geografia, história e ciências, e por aí vai. Não temos caderno de para casa. Então, vamos supor, se ele tem um para casa e é de português, então ele vai fazer no caderno de português. Se ele tem um para casa de ciências, ele vai fazer no caderno de ciências. Tá joia? A prefeitura, ela disponibiliza o material, né? O ano passado, os alunos receberam, se eu não me engano, foi caderno brochurão. Isso depende do que a prefeitura manda. Mas o que a escola sugere? Se for um caderno brochurão, ou se for um caderno de arame,
ele não tem problema. O caderno de arame a gente não gosta muito, porque às vezes eles arrancam as folhas com mais facilidade, né? Começa a escrever, erra, arranca a folha, e por aí vai. Então, a gente prefere que seja um caderno brochurão. Gente, e a gente pede que não tenha caderno inteligente. Porque o que acontece com o caderno inteligente? Ele é o nosso antigo fichário. Na nossa época tinha fichário. Então, ele escreve a matéria hoje, leva as folhas para casa. E aí, ele tem que pegar essas folhas, ter cuidado para não perder, para colocar num outro lugar. Às vezes, ele perde essa folha some, e ele não consegue ter uma continuidade no seu conteúdo. Então, a gente pede que esses estudantes não tenham caderno inteligente. Primeiro, que eles não têm maturidade para isso. Eles não têm maturidade para isso, né? Então, material individual, com nome, todos identificados, tá, gente? Porque os materiais costumam ser iguais, cai no chão, às vezes ele não pega, né? Então, a gente, quando encontra, a gente com o nome, a gente consegue identificar, né? E ele vai passar a ter que ter mais responsabilidade sobre o seu material. O número de estudantes nas salas aumentam. Então, assim, ele vai precisar de ter mais amadurecimento, né? Nesse quesito dos seus materiais escolares. Os estudantes atípicos, eles têm atividades acessibilizadas quando há necessidade. Então, se eu tenho um aluno atípico que ele tem necessidade de ter uma atividade diferenciada, ele terá. Mas se eu tenho um aluno atípico que ele não precisa, ele vai continuar com a mesma atividade dos demais, né? E as apoios com acompanhamento com eles, juntamente comigo, eu tenho um diálogo muito aberto com elas, né? A gente sempre está conversando. Então, tudo que acontece, elas me passam essas informações, né? Os bilhetes que são enviados para os professores, né? Então, a gente está sempre inteirado com isso aí, né? E temos o Jovim, que são os jogos do Vinícius de Moraes, que na parte da manhã ele tem uma outra especificidade. Ele é diferente dos meninos aí, eles já estão maiores, tá? E eu agradeço, né, a participação de vocês. A minha apresentação, ela se encerra aqui. Eu vou fechar a minha apresentação para que a gente agora possa conversar, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, se quiser me perguntar, pode aí ficar à vontade, se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Lembrando que no início do ano teremos uma reunião de pais com a apresentação dos professores, tá? Que serão dos estudantes, então nós teremos essa reunião no início do ano, né? E ao longo do ano nós teremos reuniões individuais, caso haja necessidade, tanto por parte dos professores, quanto por parte das famílias. Alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida que eu possa esclarecer para vocês? Vocês conseguiram ter uma ideia desse início, desse funcionamento inicial? Responsabilidade. É legal. Tudo tranquilo, gente? Então, vocês entenderam? Deu para ser claro essas observações? Foi sim. Ai, que bom. Eu agradeço, tá, gente? Mas nós teremos outros momentos para que a gente possa conversar, né? Haverá o grupo de WhatsApp, né? Onde que estará a coordenação, direção. E aí, gente, eu peço, assim, muito cuidado com os grupos de WhatsApp que são feitos paralelamente. Qualquer problema, a gente venha na escola. O único local que vai resolver o problema de vocês é comigo. Não é com a outra mãe no grupo, não é falando na porta da escola. Sabe, gente? Venha até a escola, traga para a gente, né, Lu? Traga para a gente essa informação, para a gente poder resolver. Nada do que é trazido a gente não resolve. Mas a gente só vai conseguir resolver se a gente souber, né? Então, a gente pede aí muito cuidado
Porque, às vezes, no grupo, as pessoas têm muita força. As pessoas falam muitas coisas, têm muita coragem, não é, ô Edilane? Mas aí, quando você chama a pessoa no individual, é completamente diferente. Individual e E presencial. presencial, tete a Completamente tete. diferente. Exatamente. Então, às vezes, lá ele tem força, ele fala, ele briga. E aí, quando a gente chama na escola, é totalmente diferente. E a pessoa, às vezes, nem dá o retorno, né? De que foi na escola, de que resolveu, né? Só leva o problema e não leva a solução. Então, gente, eu peço que vocês, assim, confiem no meu trabalho, né? Continuem confiando no trabalho da escola, da direção. Nós estamos aqui para o melhor dos filhos de vocês. É esse o nosso objetivo principal, tá? Eu agradeço muito a presença de todos, eu acho que foi um momento, assim, muito valioso, muito importante. Agradeço a presença de todos vocês, né, que tiraram um tempinho. Eu sei que um dia é corrido, final do dia, todo mundo já está cansado, já trabalhou, mas eu acho importante que os nossos filhos, eles percebem, né, que mesmo no final do dia, a gente cansada, no final de um longo dia de trabalho, a gente tirou um tempinho aí para a gente entender como que vai ser o funcionamento. E só uma outra coisa, gente, na entrada, eu não consigo fazer nenhum tipo de atendimento. Então, eu quero conversar com a Érica na entrada. O Maicon, que é o nosso porteiro, ele não deixa eu entrar. Porque eu tenho que fazer a entrada, eu tenho que ver se todos os professores chegaram, se todos os apoios chegaram, eu preciso de organizar o tour. E eu tenho os atendimentos que são agendados, né, Lu? Então, às vezes já tem uma família que está agendada, eu não posso atrasar o atendimento dela para atender de uma outra criança. Então, a gente vai agendar os atendimentos para que a gente tenha atendimento de qualidade, né? Para que eu possa atender a todos com qualidade, tá? Então, eu agradeço a vocês a participação e nos encontraremos aí presencialmente no ano que vem, né? Na verdade, você não vai ter esse problema com as mães do terceiro ano, não, que elas também não me procuram no início, né? Ai, que bom, ela já tem esse hábito. Essas daí são muito básicas, você vai dar conta delas, assim, eu já estou te entregando com um olhar de vontade de chorar que já. Mas, de qualquer forma, eu me despeço, estarei na escola, né? Tem muitos que têm irmãozinhos lá ainda, a gente continua com eles. Queria agradecer o que a Érica falou, na verdade, primeiramente é a confiança, né? A gente não pode colocar o filho da gente naquele lugar que a gente não confia. Primeira coisa que vocês têm é que ter confiança, é igual a Érica falou também. Não deu certo, meu filho aconteceu isso, que meu filho tem que procurar a escola, não adianta procurar outro lugar. Então, primeiramente é confiança. Se você confiar, tudo dá certo, vai dar certo, esses meninos vão ser tudo destaque. Vai todo mundo para o Guanabara? Não, eles vão para o clube. Eles já foram no clube dessa vez. Amanhã os destaques estão indo para o clube, tá vendo? Eles vão para o clube. Também nesse calor, hein? Eles já foram para o Hot Zone. Para o boliche. Para o boliche. Só passeio bacana. A gente tem que mostrar que vale a pena, né, gente? Nesse mundo que nós estamos vivendo, a gente tem que mostrar, olha, vale a pena. A mais velha aqui costuma ir no passeio. Ai, que bom. Então você já conhece? Já. Anneli. Sim. Né? Que bom, né, gente? Estamos aí, né, para uma parceria de sucesso. Tá bom? Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a você, Lu, né? Estamos aqui para poder fazer o melhor para eles. Tá bom? Obrigada pelo carinho. Obrigada. Beijo, fiquem com Deus. Bom descanso, boas férias, né? Tchauzinho, gente. Um abraço. Obrigada, Lu. Tamo junto. Até mais. Até mais. Boa noite. Tchauzinho, gente.